Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e esse é mais um vídeo do blog Tourist Life. Essa semana eu trouxe para vocês alguns filmes que se passaram em São Paulo, que usaram São Paulo como cenário. E com essas aparições de São Paulo nas telas, é possível tirar algumas dicas de passeio na cidade. Então hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a relação que existe entre o turismo e o cinema. Vocês sabiam que existe uma segmentação específica do turismo para isso? É o chamado cineturismo. O cineturismo acontece quando uma pessoa assiste a um filme, reconhece um destino na exibição do filme e se motiva a visitar esse lugar baseado no filme. Isso também acontece com livros, com novelas. E num filme, o destino pode ser um pano de fundo. Então, a locação de um filme pode acontecer num cenário de algum lugar, ou o lugar em si pode fazer parte do filme. E muitas vezes, o destino onde o filme está sendo gravado, ele não é identificado pelo espectador. Isso acontece principalmente em filmes que são de ficção, que a realidade do filme não existe na vida real, então você não sabe onde está acontecendo. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, Nova York é um destino clássico e milhares de filmes já foram gravados em Nova York. Nova York muitas vezes é locado apenas como um pano de fundo. Se você reparar, as histórias acontecem em Nova York para representar uma cidade grande, ou muita gente, uma cidade urbanizada, enfim. Mas Nova York, em muitos filmes, acaba não tendo uma relação direta com a história. Então, se o filme tivesse sido gravado em Nova York, em São Paulo ou aqui em Sorocaba, a história do filme seria a mesma. Então, Nova York serve apenas como um pano de fundo para o filme. Agora, um filme que utiliza o destino como parte da história para fazer sentido o enredo do filme, eu vou dar aqui como exemplo Cartas para Julieta. É um filme que se passa na Itália. Esse filme não poderia ser gravado, por exemplo, aqui em São Paulo. E não poderia porque lá em Verona, na Itália, existe um lugar onde as pessoas deixam cartas para Julieta e o filme conta toda essa história das pessoas que viajam até lá, que deixam cartas para Julieta, e aí tem uma associação de mulheres que respondem essas cartas. Esse filme não faria o menor sentido em São Paulo, por exemplo, porque a história de Romeu e Julieta tá lá na Itália. Então não teria sentido. Então, além da Itália ser um pano de fundo para a história do filme, a Itália também funciona como um personagem ali dentro do filme. Então, o destino de locação conversa com a história do filme. E, por exemplo, um destino onde você não consegue identificar onde é somente pelo filme, diferente dos filmes que são gravados. Obrigada, Moto. Diferente dos filmes que são gravados em Nova York, que poderiam ser gravados em outro lugar, mas quando você vê as cenas do filme, você sabe, aqui é Nova York, olha, Estátua da Liberdade, você consegue identificar. Existem os filmes que você não consegue identificar. É o caso, por exemplo, da Nova Zelândia. Nova Zelândia ficou conhecida pelas histórias do Hobbit e Senhor dos Anéis, porque a Nova Zelândia foi a locação para esses filmes. Mas o filme é uma ficção, então ele não faz referência à cidade. O filme possui a sua própria realidade, que é a Terra-média. Como a gente não tem uma Terra-média aqui para locarem, foi preciso criar uma. E as paisagens da Nova Zelândia se encaixaram com o perfil do filme, então o filme foi gravado lá. A gente sabe que o filme foi gravado lá, mas você apenas de assistir ao filme não é possível reconhecer. Não existe, por exemplo, um monumento que vá caracterizar, até porque eles estão na Terra-média. Não faria sentido se de repente aparecesse uma Estátua da Liberdade lá. E aproveitando esse exemplo do Senhor dos Anéis e da Nova Zelândia, um país, um destino, uma cidade, ela pode aproveitar, entre aspas, dessa divulgação que o cinema dá para um destino. Então, esse destino
destino pode pegar esse filme e transformar como seu, pode assumir a característica do filme para aproveitar na sua promoção turística. A Nova Zelândia é um exemplo perfeito disso. Como O Senhor dos Anéis foi gravado na Nova Zelândia, eles pegaram toda essa cultura de Terra-média e levaram para o país, de verdade. Então, os aviões ficaram personalizados, no aeroporto tem o Smeagol, foi construída a Vila dos Hobbits. Então, quem viaja até a Nova Zelândia tem a oportunidade de conhecer a casa do Frodo, conhecer a vila. Então, foi construído um destino, foi construído um produto turístico em cima de um filme que foi aproveitado como marketing de turismo. Isso é uma ferramenta muito boa para os destinos que querem alavancar sua promoção turística. Então, por exemplo, vamos supor aqui Sorocaba, que não é conhecido nacionalmente, mundialmente, enfim. Sorocaba pode criar uma política pública de incentivo para a promoção de filmes. Então, oferecer estrutura, oferecer as paisagens, oferecer tudo que uma locação precisaria ter para que um filme, uma série, uma novela fosse gravado aqui, por exemplo. Então, Sorocaba poderia aproveitar esse chamativo de produções de filmes para criar o seu marketing de turismo, por exemplo, como a cidade da Terra dos Gigantes. Enfim, acho que isso aí tá mais pra Itu, né? Mas tudo bem, foi só um exemplo. E eu tô trazendo esse assunto aqui hoje pra vocês porque é um assunto que eu gosto muito dessa relação de cinema com o turismo e de como é possível elaborar toda uma estratégia de divulgação do destino, de alavancar a atividade turística no destino por conta de um filme, de um trabalho cinematográfico, de um seriado, de novela, enfim. Um exemplo muito claro que a gente está tendo agora é a novela que está passando na Globo, Outro Lado do Paraíso, que passa em Tocantins, que mostra os fervedouros, que aliás é meu sonho conhecer os fervedouros. Se quiser, ó, a agência que está me vendo, me patrocina, me leva para lá. E às vezes o destino, né, vamos falar aqui mesmo de Tocantins, não é um destino tão procurado nacionalmente, mas com essa exibição na televisão, ele passa a ser mais conhecido pela população e mais pessoas criam interesse de até lá visitar. E no caso da Globo, sempre exporta novelas, então o destino acaba sendo conhecido também internacionalmente e acaba atraindo mais visitantes. A mesma coisa quando passou aquela novela que eu não lembro o nome, da Morena, que foi para Capadócia, enfim. Era assim um destino que até então muitas pessoas nem sequer imaginavam que existiam. E daí depois que a Morena foi lá para Capadócia, várias pessoas começaram a ver viagens para lá, várias pessoas começaram a querer voar de balão. Isso é uma coisa que instiga muito o turista a se movimentar, a sair de casa e a viver a experiência que ele viu na televisão, que ele viu no cinema. Por outro lado, da mesma forma que os filmes, as novelas motivam as pessoas a visitar lugares, pode acontecer de também desmotivar, de existir uma exposição negativa do destino. Mas, por exemplo, Tropa de Elite foi passada no Rio de Janeiro. Tropa de Elite mostra violência, corrupção, armas, droga, enfim. Aí, apesar de o Rio de Janeiro ter toda uma beleza natural, uns atrativos lindos, se uma pessoa assiste que no Rio de Janeiro tem violência, tem tiroteio, tem bandido matando, tem policial matando, qual a vontade de uma pessoa levantar do sofá de casa, levantar da poltrona do cinema e vir para o Rio de Janeiro sabendo que ela corre o risco de dar de cara com um traficante? Parece assim um exemplo escrachado, parece um exemplo forçado até, mas esse tipo de exposição negativa ocorre muito. E um exemplo também muito negativo, vou continuar citando o Brasil, um exemplo muito negativo que acontece em vários filmes, e isso não é só em produção brasileira, mas principalmente em produção estrangeira, é que o Brasil é terra de mulher bonita, mulher gostosa e mulher fácil.
Então acaba sendo comum os turistas virem para cá achando que vão encontrar mulher, assim, a rodo, disponível, que pode chegar chegando, e que as mulheres vão estar lá, super afim. Acaba passando essa impressão errada. E pior ainda é quando esses turistas vêm até aqui para encontrar esse tipo de relação sexual, só que com crianças menores de idade. Então, a gente, como turismólogo, como pessoas profissionais que estudam todas as nuances dessa área, a gente tem que começar a prestar atenção em todas as áreas. Eu sempre disse para vocês que o turismo é uma área muito aberta, tem muitos leques de atuação e a gente tem que começar a observar um pouco de tudo, né? Pra gente saber como combater essa visão negativa, de como criar meios de que essas coisas erradas não aconteçam e estimular o turismo de forma saudável, de forma sustentável. Eu vou encerrar por aqui, porque esse assunto... Eu vou encerrar por aqui hoje, porque esse assunto rende muito, tem muita coisa para falar, tem muita pesquisa para indicar, enfim. Mas eu acho que já deu para vocês entenderem o motivo de eu ter feito uma semana toda de São Paulo nas telas. Isso que eu coloquei somente o tema de São Paulo para dar uma funiladinha no assunto, porque eu poderia usar o mundo, eu poderia usar o Brasil inteiro, enfim. Isso que eu nem citei todas as obras cinematográficas ou séries que abordam São Paulo, eu usei somente algumas. Mas enfim, eu acho que vocês captaram, né, a mensagem de promoção turística, de exposição positiva, exposição negativa, e como a mídia, em geral, prejudica ou auxilia nesse tipo de divulgação. Agora me contem vocês se vocês têm vontade de conhecer algum lugar em específico por conta de filmes, ou se vocês já foram conhecer algum lugar por conta de algum filme, de alguma novela, enfim. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva aqui, ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos que eu postar. Me siga também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube. E eu vejo vocês na próxima. Um beijo, tchau, tchau!